Sempre fui uma criança, infelizmente, quando era mais nova. Eu peguei muito piolho mesmo. Aí era uma professora específica. Ela gostava de me humilhar porque eu tinha piolho. Falar isso em voz alta para todo mundo ouvir na turma, falar fora de sala de aula com outras crianças de outras turmas, tocar o meu cabelo e abrir o meu cabelo. Foi só ela que fez isso comigo. Mas eu acho que eu entendi que qualquer professor, se quisesse, poderia me humilhar. Eu vim de uma família que me deu muito amor, só que eu encontrei muita violência na escola. No jardim de infância, eu lembro que um colega meu veio me falar que as crianças estavam falando que eu era preta porque eu não tomava banho. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos de idade. É a primeira memória que eu tenho disso. E desde então, o racismo, ele afeta a minha trajetória educacional. Nunca deixou de afetar a minha trajetória educacional, desde que eu entrei na escola até o momento atual em que eu estou no doutorado. Meu nome é Poliane, eu tenho 33 anos, eu sou de Nova Iguaçu, eu nasci e me criei em Nova Iguaçu. Eu entendo que socialmente sou parda, mas politicamente eu sou uma pessoa negra, né, de pele clara. Fiz escola, não era das melhores alunas. Muito do que eu aprendi foi na rua. A minha capacidade comunicativa, ela começa na feira. Eu sou de uma família de feirantes e eu trabalhei desde, enfim, no momento que eu consegui fazer contas matemáticas, comecei a trabalhar como, né, na banca da minha mãe, atendendo cliente, enfim. Meu nome é Marina, tenho 23 anos, eu sou formada em estudos de mídia e eu gosto muito de pesquisar sobre cultura, sobre negritude. Os meus pais sempre me incentivaram, tipo, nessa questão acadêmica, eles sempre quiseram que eu fosse uma ótima aluna, sempre incentivavam por notas boas, e eu fui uma boa aluna, tipo, não a nota 10, mas uma boa aluna, eu acho. Então, eles sempre incentivavam que eu fosse em busca de mais, eles queriam que eu alcançasse o mundo, então, eu sempre tive esse incentivo. Meu nome é Juliana Brito, eu tenho 25 anos, sou de São Gonçalo, fiz estudos de mídia aqui na UF. Eu sempre fui uma aluna bastante dedicada, assim, desde o começo da minha trajetória escolar, e sempre fui muito validada por isso, sabe? Eu tirava boas notas e era recompensada por isso, de certa forma, na escola. Eu sou Ana Luísa, mas eu prefiro ser chamada de Nalui. Eu tenho 32 anos, sou de Mesquita, que é um município da Baixada Fluminense. Ao longo da minha trajetória escolar, eu vivi um processo de invisibilização, né? Então, mesmo sendo uma aluna excelente, com notas boas, com um bom desempenho, eu não era, de fato, vista pelos meus professores. Mas, embora tivesse esse vazio, né, esse processo de invisibilidade, eu tinha toda uma comunidade negra comigo que afirmava o meu potencial. Eu sou a Rafa, eu tenho 29 anos, vou fazer 30 esse ano. Eu sou formada em estudos de mídia pela UF, me formei no ano passado. Mas eu acho legal comentar também que eu fiz magistério. Então eu sou formada professora de educação infantil, né? Hoje em dia posso dar aula até a alfabetização, que se eu não me engano hoje é o pré-2. Acho que é isso, porque antigamente era CA, né? Eu sou gêmea e eu sempre estudei na mesma turma que a minha irmã gêmea, a vida inteira, na mesma sala. Então acho que isso fez muita diferença, assim. A questão do professor, da professora também. Eu tive professoras que não foram muito gentis comigo. Então, assim, isso sempre foi meio
chato pra mim. Mas eu meio que lidava ali, acho que porque eu tinha minha irmã, assim. A gente fazia uma brincadeira lá em casa, que acho que famílias pretas geralmente fazem isso. Eu acho que deve ser algo meio comum. Mas a gente é meio classe média baixa, né? Então a gente tinha acesso a alguns lugares que eram predominantemente brancos. Então sempre quando a gente chegava a um restaurante ou qualquer espaço assim que tinham muitas pessoas brancas, a gente falava assim: cadê os meus pretinhos? A gente chegava e a gente contava quantas pessoas pretas tinha no local. Eu morava na Zona Sul, né? Eu nasci e fui criada até os 13 em Copacabana. Meu pai era porteiro e tal, mas sempre fazia tudo ali, assim. Era mais fácil, né? De deslocamento e tal. Com os 10 anos de idade, foi o período que eu adoeci mesmo por conta disso, porque foi um momento de intensificação do racismo, né? Nessa fase, assim, 10, 11 anos de idade, né? Pré-adolescência, início da adolescência. Então, eu sofria muitos ataques racistas na escola e eu passei por um processo em que surgiram manchas no meu rosto. E aí a minha mãe me levou no dermatologista e ele falou que aquelas manchas, que aquilo era motivado pelo estresse. E aí a minha mãe tentava resolver, ela ia muitas vezes na escola, mas aquilo não parava. E eu sofri muito, né? Sofria muito, muito, muito. E a minha mãe ficava desesperada vendo aquela situação, né? Eu, assim, muito ainda criança, né? Sem saber me defender. E nesse período a minha mãe começou a reforçar materiais audiovisuais, livros, informações, né? Sobre que fortalecessem a minha autoestima. A minha mãe é professora, né? E eu acho que quando você é filho de professor, é como se fosse uma seita de filhos de professores que se juntam e aí você tem todo um círculo de amizade formado por filhos de professores. Então, desde nova, tipo, a gente se reunia para estudar na casa dos outros e aí era, sei lá, o pai de uma amiga ensinava geografia, aí a mãe de outro amigo ensinava matemática. Então, eu sempre tive num círculo muito de pais com ensino superior, de pais professores, sabe, que sempre incentivaram a gente a buscar por mais. Não, a minha mãe, ela tinha um sonho de que todo mundo se formasse. Mas não era um super incentivo, era mais uma coisa assim, nossa, vai ser incrível se você estudar, sabe? Porque aí é aquilo, né? Minha mãe, meu pai, eles não terminaram o fundamental e tal, tem toda essa coisa, né, de querer que os filhos sejam melhores e tal. Então tinha um desejo da gente ser inteligente, né? Da gente se formar, ser inteligente. Então tinha isso, mas também não era uma coisa tipo assim: filha, eu estou aqui, tá, pra te ajudar, você entrar e não sei o que, blá blá blá. Mas eu acho que de certa forma tinha, assim, um incentivo. Como eu vivi um processo de exclusão na escola, eu fui procurar outros espaços, né, em que eu me sentisse confortável. Então eu encontrei, né, um coletivo negro na UERJ e que tinha, né, grupos de estudos com autores negros, e a partir daí eu comecei uma formação política e intelectual, né, junto com esses estudantes. Eu tive uma infância, uma adolescência bem privilegiada quando você vai comparar com outras realidades, né? Meus pais sempre fizeram o máximo que eles puderam para me colocar em ótimas escolas. Eles sempre falaram que eles queriam o melhor para mim, que ele quisesse, tipo, que eu tivesse melhor estudo, sabe? Que eu fosse melhor do que eles foram profissionalmente. E ao meu redor também eu via muito isso, tipo, desde o ensino fundamental, a minha escola incentivava que os alunos fizessem concursos para o ensino médio público federal. Então eu sabia que eu ia estudar numa escola federal, que eu não ia ficar numa escola particular para sempre. Eu sabia que eu ia fazer faculdade, porque todos os meus amigos queriam fazer, todos os meus amigos estavam nessa preparação para fazer faculdade. Então eu sabia que o caminho ia ser esse. Então, quando eu entrei em mídia,
eu nunca tinha saído, nunca tinha morado em outro lugar que não fosse em Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu, onde eu morava, era um bairro de classe média baixa, né? C. Trabalhador, enfim. Então, quando eu entrei em mídia, eu tomei um baque muito grande. Primeiro, a gestualidade de algumas pessoas. Isso me chamou sempre muita atenção. O que isso significa? A gestualidade de estar muito confortável no espaço. Um modo de sentar mais aberto, um toque de eu estou confortável aqui para não só aprender, mas para fazer conexões. Por incrível que pareça, eu pensei que não. Eu estava meio bem com receio de entrar em um curso e não ver pessoas parecidas comigo. Mas a turma daquele ano, de 2019.1, era uma turma bastante diversa até. E então eu me sentia assim, acolhida e pertencente. Mas ao mesmo tempo, eu cheguei dentro da graduação e parecia que eu não estava preparada para aquele ambiente. Parecia que algum certo tipo de pessoas, e a maioria brancas, estavam bastante preparadas para estar aqui. Tinha tido experiências, acessos que eu não tinha tido ainda, de conhecer autores, de conhecer diretores de cinema, que eu nunca tinha ouvido falar. Então eu ficava muito assim longe desse lugar e achava que eu não estava preparada para estar aqui enquanto eles estavam, sabe? A ideia de ter direito ao conhecimento, né? A branquitude tem direito ao conhecimento por nascença, à razão, aos espaços, à autoestima, a ideia de si, a ideia de sujeito, a ideia de autonomia, a ideia de liberdade. Mas naquela hora eu ficava, por que essa pessoa senta tão confortável assim na sala de aula? Essa pessoa está muito confortável. Eu comecei a trabalhar, e aí eu fui trabalhar numa loja de roupa, aí depois eu fui dar aula, saí da loja de roupa, fui dar aula. Depois desse período, eu meio que fiz essa pausa, assim, tive filho, aí fui viver a vida e tal. E aí voltou o meu interesse por fazer faculdade. E aí eu entrei no site das universidades, aí vi os cursos, li grade de curso, aí vi vídeo de pessoas falando no YouTube e tal. E aí eu achei estudos de mídia na UF, o curso de comunicação do futuro, e eu falei, caraca, que incrível e tal. Eu entrei pela cota de escola pública e racial. Eu fiquei, acho que foi segundo lugar na lista da cota, né? E foi muito bom. Fiquei bem orgulhosa de mim mesma. Foi um ano bem esquisito pra mim, então eu não tava conseguindo estudar muito bem. E eu via todo mundo estudando, fiquei, caraca, gente, como é que eu vou passar desse jeito? Mas eu passei, eu acho que aconteceu um milagre na minha vida e eu passei. Mas eu não fiz cursinho nem nada, foi só com o que eu aprendi na escola e é isso. Quando eu cheguei na universidade, eu sabia que era perigoso para mim ficar sozinha, porque eu já sabia que a universidade era um espaço muito racista. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na UF foi buscar professores negros. E eu me aproximei dos estudantes africanos, porque não tinham outras pessoas negras, né? No momento pré-cotas, eu via mais estudantes africanos do que estudantes negros do Brasil. E logo depois eu comecei a me organizar politicamente dentro da universidade. Todas as minhas experiências por vir desse lugar de precariedade, que eu achava que era precariedade, não faziam sentido de ser no mundo, não faziam sentido de vir à tona no mundo, né? Então, eu me calava. Demorou muito tempo para eu entender que essa dificuldade de se colocar na academia e de se ver nesse espaço, de dar conta desse espaço, estava ligada a uma questão racial.
pra mim, tá? Demorou muito tempo, porque esse entendimento, ele demorou pra vir, pra chegar pra mim. Você entra e você vai se matricular, você tem que pegar todas as obrigatórias, né? Do primeiro período. E aí eu não podia, eu só podia pegar uma matéria, porque senão o meu chefe tinha dito que não ia dar. Porque ele falou, pô, tu vai trabalhar que horas? E aí eu fiz um acordo com ele, eu falei, cara, eu vou pegar uma disciplina só, e aí nesse dia dessa disciplina eu venho de manhã pro trabalho, saio no meio da tarde, vou pra faculdade, volto da faculdade pra cá e fecho, que era uma escola também, mas era uma escola de curso. E fecho aqui, a escola. Então, assim, eu fazia o meu horário picotado, né? De manhã, 4 horas, e de noite 4 horas, e aí no meio eu fazia a faculdade. E aí ele falou, tá bom, mas saiba que você vai ter que fazer uma decisão, porque você não vai poder fazer isso pra sempre. E aí quando, né, chegou o segundo período, no ano seguinte, 2019, eu tive que fazer a decisão, e aí eu saí de onde eu tava trabalhando pra poder fazer a UF. Aí eu consegui um estágio, que era, né, o que hoje é natural, mas naquela época não era, mas que era home office. Então aí eu fazia estágio home office, que não era home office, que era UF office, né, porque eu trabalhava na UF. Tipo assim, eu trabalhava para esse lugar, aqui assistindo aula e tal, no meio das aulas, e aí eu fiz assim. Então foi difícil, assim, foi uma escolha mesmo, foi um esforço, na verdade, né? Acho que é essa palavra, para continuar e terminar a faculdade. E eu pensava, essa pessoa, ela tem algo que faz ela ser muito confortável no mundo. Como eu queria ser confortável assim no mundo. Eu nunca tive isso. Porque sempre, pra mim, era tudo ou nada. Eu não tenho outra chance. Já foi um milagre que eu passei numa universidade pública. Já tive esse milagre. Então eu tenho que fazer disso daqui o máximo possível para eu ser pragmática, na minha intelectualidade pragmática. Eu preciso conseguir um bom estágio, um bom emprego e me manter na vida. Não tem muito sonho para rolar. Eu escolhi esse curso, me apaixonei pelo curso. E aí quando eu entrei nesse curso, em 2018, matriculada numa disciplina só, toda fodida no trabalho, tendo que ir de manhã, sair no meio da tarde para vir estudar, voltar igual uma desgraçada correndo para continuar o trabalho. E aí eu entrei nessa sala e eu vi que só tinha gente de, sei lá, 18, 19 anos. Branco. Eu fiquei assim, caraca, será que eu realmente escolhi o curso certo, sabe? Imagina, eu cheguei até aqui e não vou conseguir terminar. Eu sou a primeira pessoa da minha família a passar numa universidade federal. Da minha família, do pai e da minha mãe. Tios, todo mundo. Eu sou a primeira pessoa da minha família a passar para a Universidade Federal. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser mestre. Eu sou a primeira pessoa da minha família a ser doutora. Eu fiquei muito ansiosa. Eu fiquei, tipo... Eu suava tanto. Tipo, eu parada escrevendo, eu suava, parecia que eu tava num sol de 40 graus. E eu fiquei, assim, uns 3 meses suando pra todo lugar que eu ia. Foi horrível. Mas também, em minha defesa, eu trabalhava enquanto estava escrevendo meu TCC. Então, acho que o fato de eu ter escrito um trabalho de 70 páginas em um mês colaborou para uma ansiedade exacerbada. Mas também foi divertido, tipo, quando eu conseguia ficar mais tranquila e eu ia pesquisando e descobrindo coisas novas, eu ficava, caraca, que legal! Como que pode? Eu realmente gosto do que eu tô fazendo, né? Eu não tô aqui só surtando. Isso é realmente interessante. Então foi uma mistura de muita ansiedade com, caraca, que legal, eu gosto muito do que eu estudo. Foi difícil. Falar sobre o que você gosta não é fácil. A gente acha que vai ser mais fácil, mas nem sempre é. E foi um processo muito difícil para mim, né? A escrita da dissertação. Foi um processo solitário, porque depois você termina a disciplina e você fica em casa escrevendo, né? Então, E nesse momento, eu comecei a me auto-questionar. A questionar se eu realmente era capaz, se o meu tema de pesquisa era bom.
se eu conseguiria concluir, como as pessoas me veriam o meu trabalho, como é que os meus interlocutores, né, as pessoas que eu entrevistei, me veriam. Será que eu estava fazendo a pesquisa da forma certa? Então, bateu muita insegurança. Eu acho que foi um momento em que o racismo internalizado veio com muita força, né? Então, o que não estava nesse campo tão visível para mim veio, né, de forma muito forte, muito latente. Porque a UF foi um momento de muitas descobertas para mim, de muitas portas abertas. Eu acho que eu tive experiências aqui que em qualquer outro lugar que eu tivesse eu não teria. E eu tinha muito essa visão de querer retornar à UF como professora. Por conta do TCC, foi um período muito turbulento para mim. Eu repensei muito isso, porque eu me senti um pouco incapaz de fazer isso, de estudar e de me inserir academicamente. A gente montou uma bibliografia, que era uma bibliografia que não tinham pessoas, não tinha autores brancos europeus, né? Era uma bibliografia bastante focada em autores negros, autores indígenas, sul-americanos, e foi, primeiramente, minha primeira, né, experiência em dar aula. Então, primeiramente, foi desesperador. Antes da minha primeira aula, eu tive um episódio de ansiedade, assim, bem pesado. 3 horas antes, onde eu precisei fazer um acompanhamento de um profissional de saúde. Eu não tive professores negros, eu não lembro de ter tido professores negros dentro de mídia. E ser essa pessoa, sabe, ser essa referência, me parecia ser legal, sabe, para outras pessoas também. Além de devolver aquilo que me foi dado dentro da graduação, ser também uma referência para outras mulheres, para outros homens também negros, para ocupar esse espaço. Não sei se futuramente eu vou mudar de ideia. Hoje, ainda não. Minha mãe, inclusive, hoje falou comigo, antes de vir para cá: Juliana, você não pensa em fazer mestrado, não? Eu acho que ia ser legal, eu acho que você ia se dar bem como professora. Eu chamo minha mãe de Márcia. Falo: mas você acha que isso é fácil? Você acha que é só entrar e falar: oi, eu quero ser professora aqui? Já comecei a frequentar a universidade, né? Com 13, 14 anos, comecei a viajar com eles para ir para congressos. Né? O primeiro congresso brasileiro de pesquisadores negros que eu participei, tinha 15 anos, né? E aí eu entrei nas salas e todas elas tinham pessoas negras apresentando pesquisas sobre relações raciais. E eu fiquei encantada, eu queria morar dentro daquele congresso, não queria mais sair dali. Aquilo despertou em mim, né, a ideia de que eu queria estar ali, que aquele era o meu lugar. E eu, enfim, e de fato se tornou o meu lugar, porque eu sempre gostei de ler, de estudar, de debater. Então, aquele momento, né, ver aquelas pessoas, aquelas homens e mulheres negras naquelas salas, me deu a certeza de que eu poderia seguir na carreira acadêmica. Então, eu entendi que eu queria fazer faculdade, tive a certeza que eu queria fazer faculdade, que eu queria ir para pós-graduação e que eu queria ser professora universitária. Aquelas imagens, né, elas não só produziram um sonho para mim, mas elas produziram para mim a absoluta certeza que a universidade era o meu lugar. Dar aula me fez ser convocada pelos alunos, ser convocada no conhecimento, ser convocada no meu papel social e político e ser convocada na questão racial. E não é separado, é tudo junto. Quando eu era professora da UF, eu abria o curso falando sobre epistemicídio. Aí eu pegava uma parte da tese de doutorado da Sueli Carneiro e ia lendo com os alunos o que é o epistemicídio,
Como é que a sociedade que a gente vive coloca as pessoas negras num lugar de indigência intelectual e cultural? É algo que eu repenso muito, eu acho que eu não tenho ainda. Talvez eu tenha que trabalhar também a minha autoestima também. Que eu não sou tão inteligente a esse ponto, sabe? De ocupar esse espaço ainda, de ter esse tempo de dedicação também. Então, eu tô repensando muito nisso, mas talvez eu mude de ideia mais pra frente. Mas assim, eu não fiz amigo nenhum 2018.2. Porque, sei lá, ninguém tinha a ver comigo, sabe? E ninguém se interessava também, sabe? Eu acho isso engraçado. Acho que eles deviam, hoje eu fico pensando, eles deviam achar que eu era de outro curso. Porque eu era mais velha e porque, tipo, eu aparecia só na aula de sexta-feira, sabe? E aí, quando eu realmente tive a experiência da faculdade, em 2019... A primeira pessoa preta que eu vi, que foi o Gabriel, ele não era o único preto, mas ele era o único preto da minha faixa etária. Eu falei assim, cara, por favor, seja meu amigo. Eu falei literalmente isso. E a gente fez tudo, assim, na UF junto, até a pandemia, né, na verdade. Mas durante a pandemia também, porque não sei se eu ia sustentar. Não sei se eu ia sustentar. Fiz outros amigos incríveis que eu amo também. Mas, assim, o Gabriel foi muito importante pra eu, tipo assim, abrir a porta da sala no primeiro dia de aula e entrar, entendeu? Nós somos 3 mulheres negras. Nós entramos na graduação juntas em 2019 e constituímos esse grupo desde o primeiro dia da graduação e continuamos até hoje sendo amigas após a graduação. Falo com elas basicamente todos os dias. A gente tinha um costume dentro da nossa graduação. A gente sempre foi muito unida, desde o dia 1, né? A gente brinca com isso. Então, quando uma estava meio cansada, a gente sempre avisava no nosso grupo. Ai, quem vai hoje, gente? Hoje eu não tô pra ir. Hoje eu não tô pra ir pra aula, não. Quem vai hoje? Então, hoje vocês anotam. E aí, a gente fazia esse tipo de rodízio quando uma estava muito cansada. Era, assim, pontual, né? Não era sempre. Mas a gente se comunicava sempre como quando pelo menos uma, tinha que ir na aula. Às vezes estava chovendo, esses dias que estava chovendo muito ou com muito trânsito, aconteceu algum trânsito na Avenida Brasil, na ponte. E aí ela sempre avisava pra gente, hoje pelo menos uma de vocês tem que ir pra gente pegar a matéria. E era assim. O seu círculo acadêmico que você cria para poder te revigorar. Você precisa de um círculo acadêmico que compartilha a vulnerabilidade, que compartilha dúvidas, compartilha as incertezas, compartilha a dor, que compartilha trabalhos, projetos, aquelas pessoas que você carrega. Você precisa disso para você poder se manter na academia. Uma forma de se manter e se blindar nesse espaço de docilização do corpo negro, que a gente tem também que admitir isso. Eu tive outras amigas, né, colegas, que me auxiliaram, me deram dicas. Então, o suporte das mulheres negras, das pessoas negras, né, outras pessoas que estavam comigo nesse processo, né, que me acolheram, me trataram com muito afeto, me deram suporte. Ao longo desse processo de pesquisa, essas pessoas foram fundamentais para que eu conseguisse concluir. Então, mesmo que toda a minha trajetória seja marcada pelo processo da violência racial, do racismo, a minha trajetória também é muito marcada por um processo de aquilombamento, de apoio. E foi isso que fez com que eu chegasse viva, sã, hoje no doutorado e também na sala de aula como professora. E aí eu precisei de uma graduação toda para entender, como eu disse, que essas intelectualidades se misturavam e que a experiência anterior, e que minha vida anterior, ela fazia não só muito sentido, mas ela
ela era digna de existir. E por ser digna de existir, ela era digna de ser pensada, de ser reescrita, de ser reimaginada, de ser, enfim, de ser memória, né? Eu, por incrível que pareça, eu nunca me senti menor. Eu acho que a minha família teve uma importância muito grande nisso, sabe? Da gente, desde cedo, ocupar esses espaços, por mais que, por muitas vezes, nós éramos os únicos ali, a gente não se sentia menos por causa disso. Eu acho que meus pais nunca permitiram que a gente se sentisse menos. A gente percebia, óbvio, o nosso local, que não tinham pessoas iguais a nós, mas que a gente nunca se sentiu, eu falo por mim, assim, eu acho que o meu irmão também, não, se sentiu inferior de tais locais. E até hoje eu acho que ocupar esses locais não é algo que eu me sinta mal, sabe? Eu não me sinto mal por ir num restaurante mais caro, não me sinto mal de estar num ambiente que é majoritariamente branco, porque eu posso estar lá assim como eles. Então, acho que essa é uma história legal, assim. Eu entrei na universidade mais velha, né? Então eu tive, sei lá, outras experiências fora da universidade que eu acho que foram importantes também, assim, dentro do movimento negro, na política, né? Como militante de partido político. Eu trouxe essas coisas comigo junto quando eu entrei na universidade, muito nesse lugar de que, tipo assim, cara, eu ia ser uma preta universitária, entendeu? Mas eu tive uma coisa também muito boa, assim, eu acho, que era de uma competição, assim, saudável, né? Comigo mesmo, assim, de que eu queria ser inteligente, entendeu? Agora, não queria mais ser engraçada, entendeu? Eu queria ser inteligente. E isso, eu sinto que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas de alguma forma, sabe? Eu acho que quando eu descubro que eu quero trabalhar com cultura é porque eu fui muito impactada. Tem peças que mudaram a minha vida, sabe? Que eu assisti e me deu uma perspectiva completamente diferente. Tem exposições que eu fui ver, quadros que eu vi que me tornaram uma nova pessoa. Então, quando eu vejo isso, eu penso que eu quero trabalhar com coisas que levem isso para as pessoas. Eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas se pelo menos uma exposição que eu ajudei a divulgar faz alguém ir e ver e ter uma perspectiva diferente, isso para mim já vale a pena. Mudar a vida das pessoas pelo menos um pouquinho de forma positiva. Tem hora que o mundo me exaure, mas eu ainda gosto de pensar sobre ele. Tem hora que o capitalismo me exaure. Tem hora que a necessidade de estar viva e produzindo para eu poder me manter viva me exaure. Mas eu ainda gosto de pensar pelo mundo. Sobre o mundo, com o mundo, pelo mundo. Enfim, ele me atravessa, eu atravesso ele. Eu comecei a querer ocupar um pouco esse lugar, assim, da palavra, assim, do poder que a palavra tem, sabe? De fazer as pessoas ouvirem o que você... Sabe? De você encantar as pessoas, das pessoas se interessarem por você. Eu ficava muito fascinada com isso. E aí, quando eu entro na faculdade, eu quero isso, entendeu? Eu quero esse lugar. Eu acho que o meu corpo, né, e o tipo de pensamento que eu trago acaba tendo esse tipo de influência, assim, no imaginário mesmo. Porque quando a gente pensa um professor universitário, quem é que a gente pensa, né? Qual o fenótipo? Então, a minha imagem contribui para uma quebra, né, mesmo que ali momentaneamente, para uma quebra para uma modificação desse imaginário do que é ser e de quem pode ser um professora universitária e quem pode produzir conhecimento.